Olá, boa noite. Domingo de Páscoa. Um dia extraordinário para os cristãos. Um dia extraordinário porque tem um anúncio maravilhoso para toda a humanidade. Jesus Cristo ressuscitou. A morte foi vencida. Esse fato é histórico. Esse fato vai além da religião. Agora não são ensinos que muitos comparam em ser mais bonzinho, ser mais correto, ser mais decente ou ainda ser mais honesto. Agora, Jesus prova, através da sua própria ressurreição, depois de uma morte contundente, que a morte foi vencida. E eu quero te anunciar isso como quem pode participar da mesma ressurreição que Jesus participou. Tendo o mesmo Espírito atuando em você que estava atuando em Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus. A morte nada mais é do que a falência dos órgãos. Tudo para. Tudo fica na inércia e o corpo começa a se desfazer. Jesus, ao terceiro dia, ressuscita dos mortos. Este mesmo Jesus que havia ressuscitado Lázaro com 4 dias de sua morte. Não há limites para Deus. Ele restaura e reconstitui todas as coisas. Participe disso. Porque você tem tanto direito a participar disso como eu, como qualquer outro ser humano que entende que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Hoje, dentro do tema Jesus, o bom pastor, eu gostaria de ler o capítulo 24 com você. Precisamos de uma leitura bíblica para que tenhamos uma base um pouco maior de compreensão, porque nem todos conhecem o texto bíblico. Vamos ler? Lucas capítulo 24. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar para cada um de nós. E use o vaso em nome de Jesus. No primeiro dia da semana, domingo, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Foi uma surpresa. O túmulo estava violado. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam com a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão. E nesse momento os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Nós temos aqui uma declaração de anjos, afirmando que o Senhor já não estava mais entre os mortos. Não havia por que elas prepararem um corpo para o sepultamento se ele estava vivo. É algo assim fascinante. E que não foram homens que instruíram inicialmente. Foram anjos do Senhor. Ele não está aqui. Ressuscitou. Uma declaração que jamais tinha acontecido na face da terra. De uma pessoa que morreu e por si só ressuscitou. Como que isso é possível? Conforme a gente ministrou na sexta-feira, lá em João 10, versículos 17 e 18, Jesus declara que o amor do Pai estava nele. Porque ele tinha capacidade de doar a própria vida por amor de muitos. Ele tinha a capacidade de doar a sua vida
e tomar a sua vida de volta. E é isso que ele fez aqui agora. É um poder inconcebível para mim e para você. Nós podemos ressuscitar sim, quando cremos com todo o amor e fidelidade e confiança no nome do Senhor Jesus. O nome tem tamanho poder que nos ressuscita, porque aquele que crê recebe o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus habitando em cada um de nós, nos ressuscitará naquele dia. Oh glória! Vamos continuar. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. Disse Jesus: é impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Olha, Jesus, ele nos fala coisas extraordinárias. Até aquele dia, nós contamos aí umas 8 ressurreições na Bíblia, por inteiro, até esse momento, escritas pelo menos na palavra de Deus. Mas aqui nós vemos que ele ressuscitou a si mesmo. Ele disse que o faria e fez. Ele disse que teria que ser entregue nas mãos de pecadores, foi. Ele disse que teria que sofrer muito, sofreu. Porque ele fala, e seja crucificado, é muito sofrimento. Ele foi humilhado, pisado, cuspido, espancado. E ressuscite no terceiro dia. O corpo estava moído. E agora ele ressuscita em perfeita saúde, mantendo apenas os buracos nas mãos e nos pés. Se ele fez isso, e é absurdamente impossível ao ser humano fazer isso, e ele fez, porque as testemunhas remontam a mais de 500, não tem como dizer que não aconteceu. Então ele disse que também viria o fim de todas as coisas, mas aquele que confiar nele, ainda que esteja morto, ressuscitará, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, como hoje eu estou te apresentando-o como eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, não sou eu. Esse bom pastor é Jesus Cristo. Ele tem a capacidade de dar a vida pelas ovelhas, mas se ele morrer, as ovelhas ficam órfãs, mas ele tem a capacidade de retomar a sua vida. Então, se eu desse a minha vida por alguém, eu morreria, acabou. No dia seguinte, cadê eu? Enterrado. Jesus não. Ele retoma a sua vida novamente e faz uma declaração incrível. Vamos acompanhar? E ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais, tinham outras mulheres, que com elas estavam. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhes pareciam um delírio, mas naquela época tinha um outro tipo de ensinamento também. O testemunho de uma mulher não era bem visto, tinha que ser comprovado. Contudo, Pedro levantou-se e foi lá comprovar, e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, viu as faixas de linho, e mais nada, o corpo não estava lá. Então afastou-se e voltou perplexo com o que aconteceu. Do versículo 13 em diante, até o versículo 37, nós temos o encontro de Jesus com 2 discípulos, cujos nomes não são relatados. Nesse momento, Jesus quer dizer que eu e você somos importantes para ele, porque ele se encontra com os 11, mas ele agora se encontra com 2 dos discípulos, 2 anônimos, como eu. Ele está nos dizendo que todos são iguais perante a ele.
tem importância. Ele agora está ressuscitado. Ele anda, ele fala. Você vai ver que ele come. Ele vai participar da vida dos discípulos por algum tempo. E depois, diante deles, ele sobe ao céu. Caminha comigo. Essa trajetória é a trajetória de Emaús. É um caminho de ensinamento, onde Jesus abre as Escrituras e o entendimento daqueles discípulos. Algo maravilhoso. Porque nós podemos ler, estudar a Bíblia inteira, mas sem o Espírito Santo nós podemos criar doutrinas perigosas, muito perigosas. O versículo 38 diz assim: todavia Jesus lhes exortou, chamou-lhes a atenção. Por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés, e vede que eu sou o mesmo. Olha que declaração! Vede que eu sou o mesmo. Aquele que andava com vocês antes, sou eu. Agora com as mãos furadas e os pés, mas sou eu. Ele estava dizendo, eu sou o mesmo. Esse que dizia e comprovou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, prova agora que a vida eterna está nele, com ele, e ele dá a quem quer. Você quer a vida eterna? Aceite Jesus como único Deus suficiente Salvador. Ele vai te doar a vida eterna, porque eu creio nisso, eu vivo isso. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E havendo dito isto, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. Mas o ser humano é muito difícil. Vamos lá. E tão repletos de alegria, ou perplexos, estavam, e a surpresa era muita, que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso Jesus lhes pediu, tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Em seguida, Jesus lhes explicou. Ele abre as Escrituras para eles. Por que Jesus comeu o peixe assado e o pão? Porque um espírito não pode pegar as coisas. Não pode ingerir as coisas, nem come nem bebe. E Jesus fez tudo isso. Sabe como que ele fez? Na presença deles, para que além de ver, eles tivessem participação agora sim na vida eterna que Jesus já desfrutava. Em seguida Jesus lhes abriu as Escrituras. São essas palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes afirmou, está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Por isso que nós estamos pregando aqui no Brasil, no estado de Minas, em Conselheiro Lafayette. E vós sois testemunhas destes fatos. Eis que eu, sobre vós, envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Que poder do alto é esse? Jesus, lá em João 14, ele afirma que ele teria que partir, mas que era para os discípulos se alegrarem, porque ele enviaria o Espírito Santo e de maneira nenhuma deixaria os seus discípulos órfãos. É aquilo que eu te falei. O bom pastor é Jesus.
Porque ele dá a sua vida pelas ovelhas, toma a sua vida de volta e continua pastoreando. Fato que nenhum de nós tem essa capacidade. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Até no momento de subir ao céu, Jesus ensinava. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade. E reuniam-se constantemente no pátio do templo, orando, glorificando e bendizendo o nome de Deus. Só com Jesus, o cabeça da igreja, teremos verdadeira comunhão. Pega isso. Só com Jesus, o cabeça da igreja, teremos verdadeira comunhão. O corpo de Cristo precisa se reunir na terra. Há muito combate contra isso, muita violência. As trevas se levantam por todo lado, porque não aceitam a luz. Quanto mais nos reunimos, mais intensa e poderosa é a luz em nós e através de nós. Então que haja em cada um de nós a ressurreição diária. A ressurreição de sonhos, ideais, planos, para que dentro dos projetos que nós edificamos, o Senhor possa agir. Porque quantas vezes desanimamos? Quantas vezes esmurecemos? Quantas vezes nos damos por vencidos? Quantas vezes dizemos, não dá? Ou permitimos que alguém pare com a nossa caminhada, impeça a nossa trajetória. Ressurreição é a resposta. E se você aceita Jesus, recebe Ele como único Deus, suficiente Salvador da sua vida, a ressurreição será feita na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Jesus não está morto. Ele vive e reina junto ao Pai. Ele tornou-se para cada um de nós um advogado, cuidando para que nós não venhamos a ser condenados pelos nossos próprios pecados. Por isso temos o direito de arrepender, apresentar-lhe a nossa causa e clamar por perdão. Porque o arrependimento é para os vivos que querem a ressurreição. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue te falando e que você tenha uma linda Páscoa, a verdadeira Páscoa, a ressurreição de Cristo no Novo Testamento. Glória a Deus. Queridos, eu quero que possamos orar pela água, ponto de contato, para cura e para livramento ou libertação. A água sempre foi usada na Bíblia. E o próprio Senhor é a água que saciou a sede dos hebreus ou judeus no deserto. A rocha de sustentação da nossa vida também é a rocha que se transformou em água no deserto. Qual o deserto que você está passando? Qual a situação que você está vivenciando? Ou talvez você queira levar a água para alguém. Tenha fé, pois pela fé tudo foi feito. Senhor, neste momento eu te apresento a água. Há muita gente enferma. Há muita gente precisando da cura, de um osso quebrado, de uma enfermidade, ó Pai, como câncer, como esse que saiu, Covid-19. Há muitas enfermidades, como diabetes, e assim por diante. Cada um nesse momento está apresentando a Ti a sua causa e clamando ao Senhor pela cura.
Por isso, Senhor, envia os teus anjos aos 4 cantos da terra, onde essa live chegar, em todos os dias vindouros. E na mesma fé que estamos fazendo ao vivo, haja o Senhor. E opere através do ponto de contato que é a água, curando e libertando a mente, o coração, da opressão, da tristeza, da depressão, da angústia. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e beba a sua água. Glória a Deus. Nós temos, graças a Deus, não sei se vai continuar, Deus sabe, as igrejas presenciais novamente. Participe do culto da sua denominação. Honre seu pastor, sua pastora. Honre com todo o seu ser, com tudo que você tem. Porque esse chamado é para os filhos, não é para qualquer um. Mas vamos continuar as lives. Pela bondade de Deus, nós vamos estar sempre transmitindo a mensagem segundo o propósito de Deus. E que você possa participar conosco. Amém? Quarta-feira, se essa for a vontade de Deus, nós estaremos de volta em torno de 19 horas a 19h30. Que você esteja atento. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe sua família e dê muita graça a vocês. A paz.